Imagine um lugar onde há um mercado de mulheres divorciadas, desesperadas por um novo marido, e onde as marcas da escravidão ainda estão presentes, mesmo muitos anos após a abolição. Mas isso é apenas o começo. Em uma aldeia isolada no deserto, 1 a cada 10 pessoas nasce sem visão. E ainda existe um lado sombrio na Mauritânia, onde meninas jovens são forçadas a engordar. E a razão por trás disso vai te surpreender. Prepare-se para descobrir algumas curiosidades chocantes que só acontecem na Mauritânia e que você provavelmente nunca imaginou. A Mauritânia está situada no noroeste da África, entre o vasto deserto do Saara e a costa atlântica. Esse país é considerado um dos mais áridos do mundo, com suas paisagens de dunas intermináveis e clima extremamente severo, onde as temperaturas podem atingir níveis insuportáveis durante o dia e cair drasticamente à noite. Apesar de parecer um território inóspito, a Mauritânia se orgulha de sua habilidade de viver e prosperar nesse ambiente desafiador, recebendo o título de Senhores do Deserto. Quase 90% do país é composto por desertos ou regiões semiáridas, onde o horizonte é uma vasta extensão dourada de dunas. A Mauritânia carrega um passado doloroso relacionado à escravidão, que, embora tenha sido oficialmente abolida em 1981, ainda deixou um impacto profundo. Demorou mais de 20 anos para que a escravidão fosse reconhecida como crime. E só em 2007 as leis começaram a ser mais rigorosas nesse aspecto. No entanto, os desafios não acabaram. A aplicação dessas leis ainda enfrenta grandes dificuldades, e a escravidão moderna continua a ser uma realidade em várias partes do país, especialmente em áreas rurais. O problema vai além da simples existência de leis. A falta de implementação é um obstáculo significativo. Muitas vezes, denúncias de trabalho forçado ou exploração não são investigadas adequadamente. Ativistas locais destacam que a falta de vontade política e o medo das vítimas de represálias ou a desconfiança no sistema são fatores que dificultam o combate a esse. A situação é alimentada por questões sociais, como a extrema pobreza e a falta de acesso à educação, o que faz com que muitas pessoas nem sequer saibam que têm direitos ou que podem pedir a... Isso cria um ciclo de exploração em que a precariedade das condições de vida leva à subordinação e ao... Embora o país tenha uma constituição que assegura a liberdade de imprensa e expressão, a realidade prática é bem diferente. Jornalistas que ousam criticar o governo ou abordar questões sensíveis frequentemente enfrentam perseguições, prisões sem justificativa e sem... Um dos casos mais notórios ocorreu em 2009, envolvendo um blogueiro que gerou controvérsia ao discutir desigualdade social. Sua crítica resultou em uma acusação de blasfêmia e numa sentença de morte. Um episódio que chocou o mundo inteiro. Este caso gerou debates internacionais sobre os limites da liberdade de expressão e o uso de leis religiosas para silenciar opositores. Esses eventos não são casos isolados. Abusos contra a imprensa são frequentemente denunciados, e muitos jornalistas vivem sob constante vigilância, o que faz com que a autocensura se torne uma prática comum para evitar represálias. Em algumas ocasiões, publicações inteiras foram fechadas e jornalistas tiveram que deixar o país para exercer sua profissão com segurança. Esse tipo de repressão não apenas silencia críticas, mas também restringe o acesso da população a informações essenciais. Sem uma imprensa livre, questões como corrupção, desigualdade e direitos humanos recebem pouca atenção, permitindo que problemas estruturais permaneçam sem solução. As eleições na Mauritânia também são frequentemente alvo de críticas e geram questionamentos dentro e fora do país. Embora o sistema político seja oficialmente democrático, na prática ele é bem mais complexo. Os processos eleitorais, frequentemente marcados por alegações de fraudes e falta de transparência, minam a confiança pública e colocam em dúvida a legitimidade dos resultados. Um dos maiores desafios é a restrição do espaço para a oposição.
Partidos e líderes que tentam contestar o governo enfrentam dificuldades que vão desde intimidações diretas até a exclusão estratégica do processo político. Esse cenário cria um ambiente onde a competição real nas eleições praticamente não existe, favorecendo a manutenção de um pequeno grupo. As denúncias de irregularidades começam muito antes da votação, com observadores apontando que as listas de eleitores muitas vezes contêm falhas, como nomes de pessoas falecidas, eleitores duplicados, nomes inventados e resultados que não refletem a vontade popular. Para muitos, participar das eleições torna-se uma tarefa frustrante, já que o resultado parece já estar definido. Além disso, os líderes da oposição frequentemente enfrentam pressões que vão muito além das disputas políticas. Algumas pessoas relatam sofrer ameaças, prisões sem fundamento e campanhas difamatórias. Em determinados casos, candidatos da oposição nem conseguem registrar suas candidaturas, ficando de fora da disputa eleitoral. O governo, por sua vez, costuma justificar essas atitudes, alegando que o sistema está em conformidade com as leis do país. Na Mauritânia, onde os aplicativos de namoro são praticamente inexistentes, a busca por um novo parceiro segue formas bem diferentes das que muitos estão acostumados. Devido à alta taxa de divórcios, homens e mulheres recorrem a uma tradição bastante utilizada: os mercados voltados para mulheres divorciadas. Esses mercados não são apenas locais de comércio, mas também pontos de encontro para aqueles que buscam recomeçar. Nesses espaços, mulheres que já passaram por um divórcio encontram uma chance de reconstruir suas vidas, tanto no aspecto financeiro quanto no emocional. Elas vendem produtos como roupas, alimentos e artesanatos, criando uma fonte própria de renda e, ao mesmo tempo, atraindo a atenção de possíveis novos parceiros. A visão sobre o divórcio na cultura mauritana é bem diferente da de muitos outros países, sendo visto como algo natural. As mulheres divorciadas muitas vezes são consideradas mais preparadas para os desafios de um novo. Esse pensamento leva homens interessados em encontrar uma parceira experiente a frequentar esses mercados, tornando-os um ponto de encontro tradicional no estilo mauritano. Além disso, esses espaços ajudam a superar barreiras econômicas, pois o dote exigido para casar com uma mulher divorciada costuma ser mais acessível, o que torna essa opção viável para muitos. Isso cria um equilíbrio interessante entre tradições e realidades práticas, onde homens e mulheres encontram nesses mercados uma maneira de atender às suas necessidades e desejos. Por trás dessa prática, há também um forte sentido de comunidade. Os mercados oferecem às mulheres um ambiente acolhedor, onde podem compartilhar suas experiências, apoiar umas às outras e recuperar a confiança após o fim de um relacionamento. Para elas, esses locais simbolizam um novo começo, uma chance de se reconectar com a sociedade e, quem sabe, com o... Na Mauritânia, os padrões de beleza seguem um caminho bem diferente do que em outras partes do mundo. Enquanto em muitos países, a valorização é de um corpo mais magro, por lá, o ideal é completamente o peso é considerado um símbolo de beleza, status e prosperidade, e para alcançar esse padrão, algumas famílias recorrem a uma prática conhecida. O termo gavage, originário do francês, refere-se à prática de engorda forçada, uma tradição mais comum em áreas rurais, onde meninas, muitas vezes muito jovens, são alimentadas com grandes quantidades de comida e leite diariamente para ganhar peso rapidamente. O objetivo é moldar o corpo de acordo com o ideal de beleza local, aumentando assim as chances de atrair um bom casal. A prática é intensa e frequentemente executada de forma rigorosa, com leite de camelo, alimentos ricos em gordura e grandes porções sendo incorporados à dieta das meninas, que são controladas pelas mães ou outras mulheres mais velhas da família. As meninas que resistem ao processo podem ser pressionadas, já que a aparência física é diretamente ligada à aceitação social e ao futuro da jovem na cultura mauritana. No entanto, essa tradição não se limita apenas ao aspecto estético. O peso também é visto como um símbolo de poder econômico, já que mulheres mais corpulentas são consideradas pertencentes a famílias capazes de arcar com os custos alimentares em uma região marcada por dificuldades econômicas. Apesar de ser uma prática profundamente enraizada,
o Gavage apresenta riscos significativos à saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, como consequência de um aumento de peso tão rápido e não natural. Ao longo dos anos, movimentos locais e internacionais têm questionado essa tradição, destacando os impactos físicos e psicológicos que ela pode causar. Na Mauritânia, a poligamia é aceita, e em algumas comunidades, até incentivada. Homens muçulmanos podem ter até 4 esposas, como permitido pelo Islã, e essa prática é vista como um símbolo de riqueza e, em muitos casos, as esposas de um casamento polígamo vivem próximas umas das outras, compartilhando não apenas o marido, mas também os recursos e essa convivência nem sempre é harmoniosa, com rivalidades e conflitos sendo comuns, frequentemente alimentados por questões como o favoritismo ou a distribuição desigual de tempo e atenção. Muitas mulheres se veem presas a essa dinâmica sem poder de escolha, enquanto a sociedade impõe expectativas rígidas de submissão e aceitação. A pressão econômica também é uma consequência inevitável da poligamia, pois sustentar várias famílias simultaneamente pode se tornar um fardo pesado, especialmente em um país onde a pobreza afeta muitas pessoas. Filhos de casamentos polígamos podem crescer em ambientes de carência financeira, enquanto as esposas enfrentam dependência quase total dos maridos para seu sustento, devido à falta de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Na Mauritânia, a realidade cotidiana de muitas comunidades enfrenta grandes dificuldades em áreas essenciais como educação e saúde. O acesso à educação continua sendo restrito, com uma taxa de analfabetismo alarmante, especialmente entre as mulheres, que enfrentam obstáculos adicionais para frequentar a escola, como normas culturais e a falta de infraestrutura básica. Muitos jovens crescem sem a oportunidade de aprender a ler e escrever, o que mantém o ciclo de pobreza em diversas partes do país. Em relação à saúde, a situação não é menos preocupante. Os serviços médicos são extremamente limitados, com hospitais mal equipados e um número insuficiente de profissionais para atender a população. Isso se reflete em índices preocupantes, como a elevada taxa de mortalidade infantil e uma expectativa de vida que pode chegar a apenas 46 anos em áreas rurais. Outro desafio significativo é o acesso à água potável, que afeta não apenas a saúde, mas também o desenvolvimento geral das comunidades. A falta de saneamento básico aumenta os riscos de doenças, criando um ciclo difícil de quebrar. Apesar de todos esses desafios, a Mauritânia possui uma população jovem e cheia de potencial, com 40% de seus habitantes abaixo dos 20 anos. A Mauritânia raramente aparece entre os destinos turísticos mais procurados, ao contrário de países vizinhos como Marrocos, que atraem milhares de visitantes. O país permanece desconhecido e frequentemente evitado, devido à falta de infraestrutura turística e preocupações com segurança, o que leva muitas agências de viagens a excluir a Mauritânia de seus roteiros. Muitos turistas acreditam que não há nada de interessante lá, mas essa visão merece ser reconsiderada. A vida cotidiana na Mauritânia reflete uma cultura fortemente influenciada pelas tradições árabes. Por exemplo, as refeições são feitas com a mão direita, pois a mão esquerda é considerada impura para tais atividades. Sendo um país majoritariamente muçulmano sunita, os costumes em relação às roupas são bastante conservadores. Mulheres locais nunca expõem braços ou pernas, e os visitantes devem respeitar esse padrão, pois roupas reveladoras podem gerar reações negativas. Mesmo com o calor do deserto, homens devem evitar o uso de shorts, preferindo calças compridas. Outro aspecto cultural importante é o cumprimento. Geralmente, apertos de mão entre homens e mulheres só acontecem se a mulher for a primeira a estender a mão. Caso contrário, um aceno de cabeça ou um gesto com a mão no coração é mais apropriado, demonstrando respeito pelas normas culturais. A escolha do local faz uma enorme diferença na experiência de quem decide explorar a região. Quando se trata de saúde e segurança, é fundamental redobrar a atenção. Beber água da torneira não é recomendado, sendo mais seguro optar por água engarrafada.
sempre verificando se o lacre está intacto. O gelo em bebidas e até mesmo a água utilizada para escovar os dentes pode causar problemas. Por isso, a precaução é essencial. Quanto à alimentação, é aconselhável evitar alimentos de rua e escolher restaurantes limpos, que sejam populares entre os moradores locais, ajudando a evitar contratempos. Agora, abordando um tema mais complexo, em uma aldeia remota no deserto, essa alta taxa de cegueira hereditária afeta gerações de famílias na região. A pobreza e a falta de acesso a cuidados médicos adequados agravam ainda mais essa situação. Muitas famílias não sabem que a cegueira pode ter origem em fatores genéticos e, sem diagnóstico precoce ou medidas preventivas, o ciclo de cegueira continua. Em Tim, a maioria das pessoas vive em condições precárias, com dificuldades até para acessar serviços básicos como água potável e saneamento, o que piora ainda mais a situação. Para aqueles que vivem com deficiência visual, a rotina exige adaptações constantes. As crianças, em particular, enfrentam enormes desafios, pois as escolas locais carecem de infraestrutura e de professores qualificados para atender alunos com necessidades especiais, deixando muitos sem acesso à educação. Já os adultos sofrem com a exclusão social e a falta de oportunidades de trabalho, o que agrava ainda mais os efeitos da deficiência em suas vidas. Além dos obstáculos práticos, o estigma social também pesa sobre as famílias afetadas. A escassez de informações sobre as causas da cegueira hereditária resulta em discriminação e isolamento, dificultando a inclusão dessas pessoas na sociedade. Diante disso, as famílias se apoiam mutuamente, formando uma rede essencial para enfrentar as dificuldades diárias e garantir a sobrevivência.